Olá, meu nome é Cláudio Alves e é com muita alegria que eu estou aqui participando do Congresso Online de Bem-Estar Sistêmico. E eu gostaria de registrar a minha profunda gratidão e admiração pelo Décio e pela Wilma, que contribuíram muito para eu ressignificar essa história que eu vou contar agora para vocês. Eu vou falar dos 3 grandes erros da minha vida. O primeiro, os julgamentos, as queixas, os ressentimentos com o meu pai. Eu vou falar também de adultério, de traição. E o terceiro grande erro, eu vou falar sobre o suicídio indireto que eu cometi durante boa parte da minha vida. Eu vou falar das consequências, do preço que eu paguei por ter cometido esses erros. E por que nessa altura da minha vida eu vou falar desses erros, me expor a minha família? Porque eu tenho constatado que muitas pessoas do bem, bem-sucedidas, líderes de sucesso, vêm cometendo esses mesmos erros e colocando em risco as suas vidas, as suas famílias, as suas carreiras, os resultados nas empresas e ainda adoecendo. Mas eu vou falar também sobre o ressignificado dessa história e os consistentes benefícios dessas novas escolhas. Muito bem, esse é o meu pai, o nome dele é Pedro Alves Borges, meu pai foi motorista de caminhão e essa é minha mãe, o nome dela é Fátima Silva Alves, minha mãe foi cabeleireira e assim como meu pai, minha mãe é uma forte. Aqueles são meus avós paternos, José Alves Teixeira e Dolores Alves Borges. E meus avós maternos, Geraldo Inácio da Silva e Maria de Lourdes Costa e Silva. Quando eu olho para essa foto, eu me sinto forte, eu me sinto pleno, eu me sinto inteiro. E quando eu honrando os meus pais, honrando os meus ancestrais, e quando eu imagino vocês, que vocês também têm os pais, têm as mães, têm ancestrais, eu sinto respeito por vocês. E quando eu olho para essa foto de novo e apenas eu constato, que apenas eu estou vivo, eu chego àquela conclusão óbvia, realmente nós estamos aqui de passagem. Talvez se eu tivesse essa consciência hoje, eu não teria cometido esses erros que eu cometi. Eu comecei a trabalhar com 9 anos, eu fui engraxate, eu fui vendedor de picolés, eu comprava ovos na feira e vendia nas casas, eu comprava e vendia carros, terrenos, apartamentos, eu fui professor e eu trabalhei em grandes e boas empresas. Eu fiz coisas mágicas na minha vida, eu me sinto uma pessoa privilegiada, uma pessoa abençoada por Deus. Eu tenho uma família maravilhosa, sou pai de 3 filhos do bem e de um enteado do bem. Eu estou casado com uma grande mulher, eu viajei muito, eu dei a volta ao mundo e numa dessas viagens, eu caminhando nas muralhas da China, eu perguntei para o meu guia, um chinês, me conta um provérbio chinês. E ele falou, Cláudio, a vida é um bumerangue, tudo que você faz volta. Eu iria me lembrar desse ditado, desse provérbio, muitos anos depois. Eu fiz o caminho de Santiago de Compostela a pé, a rota francesa de 800 quilômetros, uma viagem mágica, e andando com uma mochila nas costas, por pontes medievais, estradas romanas, dormindo em albergues, monastérios, foi uma experiência incrível. Quem quiser saber mais, essa palestra sobre o caminho está gravada no meu canal do YouTube. E meu sonho era encerrar a viagem em Santiago de Compostela e ir para Roma assistir uma missa. E aí tem aquele negócio, quando você sonha e você luta muito por esse sonho, parece que o universo realmente conspira a seu favor. Eu jamais tinha pretensão de conseguir assistir uma missa com o Papa João Paulo II e eu consegui assistir essa missa. Nesse vídeo eu conto como isso aconteceu. Eu corro maratonas, corri algumas maratonas. Uma delas, muito especial, foi a maratona da Escandinávia, na Suécia, comemorando 100 anos da primeira maratona olímpica no mundo. Mas a maratona mais desafiadora foi a maratona de aventuras nas Cordilheiras dos Andes, na Patagônia. Foi na época que teve aquele vulcão do Chile, em 2011,
E a cinza do vulcão atrapalhou muito, muita gente cancelou a viagem. E um desafio muito grande nas montanhas, uma altimetria de 4.000 metros, muito frio. Foi realmente a maratona mais desafiadora que eu participei. Agora, a maratona mais especial foi a maratona de Nova York. Maratona de Nova York eu corri bem até o quilômetro 21, quando eu tive cãibras, terríveis cãibras. E foi muito difícil, eu não quis parar em posto médico, porque preocupado deles me tirarem da prova. E eu continuei, e na minha cabeça, na minha mente, só tinha uma alternativa. Eu atravessar os 5 distritos de Nova York, chegar no Central Park e dar um grito muito forte. E isso aconteceu com muita dor, com muita dor. E o jornal New York Times estava fazendo uma matéria das faces de alegria e dor dos maratonistas após os 42 quilômetros. E naquela manhã fria de domingo, do dia 2 de novembro de 2009, o jornal tirou 43.475 maratonistas concluíram a prova. Foi um recorde mundial. E o jornal New York Times tirou 402 fotos e a minha foi uma delas. E dessas 402, ele pegou aquela mais feia e colocou na primeira página do jornal, e essa foto foi a minha. Eu gostaria de compartilhar com vocês 2 pontos importantes. Realmente, participar e concluir a maratona mais importante do mundo e ainda sair na primeira página do jornal mais importante do mundo foi realmente muito gratificante. Registrou um sonho, registrou um momento de muita dor, mas também de muita alegria. Ficou registrado para mim e para o mundo. Agora, o que eu gostaria mesmo de compartilhar com vocês foi que ficou claro para mim naquela corrida a força mental que todos nós temos. A força mental que todos nós temos. Porque esses 21 quilômetros com cãibra, com dor, foi vencido, superado pela força mental que nós temos. E a questão é como utilizar essa força mental para o nosso bem, para o bem do nosso próximo, para realizar nossos sonhos, para conquistar as nossas metas. Nós temos essa força mental e nós podemos. Eu tenho, eu posso e você também pode. O meu primeiro grande erro foi com meu pai. Eu tinha 12 anos de idade, levei uma bronca muito dura, muito dura. E eu fiquei com os piores sentimentos que um ser humano pode ter. Eu fiquei com mágoas, com ressentimentos, com queixas, com julgamentos. E eu perdi muito tempo, muita energia, perdi dinheiro e, na verdade, eu quase morri. E o que aconteceu foi que, com aqueles ressentimentos, com aquelas mágoas, com aqueles julgamentos, eu passei a repetir de forma inconsciente e potencializado aquilo que eu julgava no meu pai. Eu passei a repetir de forma potencializada aquilo que eu julgava no meu pai. Eu bebia muito, eu não cuidava da minha saúde, eu era mulherengo, e para provar para o meu pai que eu podia, que eu não era aquilo que ele tinha me falado, eu passei a ganhar muito dinheiro. Outro erro, né? Eu vou provar para ele que eu sou bom. E aí as consequências vieram. E com 28 anos, executivo em São Paulo, numa grande empresa, eu estava doente, muito doente, estava estrangulado. E a médica falou para mim: Cláudio, para enquanto você está de pé, se você parar deitado vai ser muito pior. E vai fazer alguma coisa que você gosta, com quem você gosta. E eu lembrei do meu pai e fui pescar com meu pai. Foram 8 dias juntos, nós viajamos juntos, pescamos juntos, dormimos na rede juntos, nós ficamos numa ilha, no Tocantins, e foram 8 dias incríveis. E meu pai perguntava para mim: meu filho, mas o que você tem? Está tudo tão bem na sua vida, o que está acontecendo com você? E na verdade eu não sabia explicar o que estava acontecendo comigo. Eu sabia que eu estava muito mal. E naquela pescaria, numa segunda-feira do dia 16 de maio de 1988, meu pai sofreu um infarto fulminante e morreu ali mesmo, na beira do rio, nos meus braços. E a vida para mim ficou muito mais difícil, muito mais difícil. Além da doença, daquela dor terrível, da perda do meu pai, sem saber explicar,
Eu não tinha mais para quem provar que eu era bom. Não tinha mais para quem provar que eu era bom. E eu continuei vivendo aquela vida desregrada, inconsequente, mas eu não parava em emprego, não parava em lugar nenhum e eu sobrevivi. O segundo grande erro da minha vida foi sobre as escolhas erradas que eu fiz. Eu fui casado durante 25 anos com uma excelente pessoa e eu traí minha ex-mulher durante esses 25 anos. E quando eu não aguentava mais a dor do vazio da traição, eu paguei um preço muito alto para constatar o óbvio, que plantar é opcional, colher é obrigatório. E minha ex-mulher encontrou um outro homem e foi embora de casa. E o meu primeiro casamento terminou. E quando eu fui contar para os meus filhos o que eu tinha feito, o meu filho de 11 anos, chorando, olhando nos meus olhos, me perguntou: pai, por que você fez isso comigo? E aí caiu uma ficha. Eu não tinha traído só a minha ex-mulher. Eu tinha traído meus filhos, eu tinha traído meus pais, eu tinha traído minha família e, sobretudo, eu tinha traído eu mesmo. Eu vou contar 4 fatos importantes para vocês. Primeiro, eu acreditava fortemente, que se eu desse conta bem fora de casa e desse conta bem dentro de casa, estava tudo certo. Ledo engano. Eu acreditava fortemente que se eu traísse a minha ex-esposa reservadamente, estava tudo certo. Ledo engano. A alma sente. Tem um ditado que diz o seguinte: um homem pode até enganar muitos por pouco tempo, mas ele não consegue enganar nem poucos por muito tempo. A verdade sempre vem à tona. E o terceiro, eu acreditava que eu era o cara, e que eu podia trair, e que eu nunca seria traído. Ledo engano. O quarto ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é que há 2 anos atrás eu estava fazendo essa palestra em São Paulo, no centro de convenções do Anhembi, para 2.000 pessoas. E quando eu disse que eu estava fiel à minha atual esposa há 6 anos, eu fui aplaudido de pé. E aí caiu uma outra ficha. Eu passei minha vida acreditando que trair que era bonito, que o homem tem muitas mulheres que era o certo, que era bonito. Eu estava sendo aplaudido porque eu estava sendo fiel à minha esposa há 6 anos. O terceiro grande erro da minha vida foi o suicídio indireto que eu cometi durante boa parte da minha vida. Os maus hábitos, as consequências por não cuidar da saúde, o sedentarismo, a alimentação inadequada, os riscos inconsequentes por beber e dirigir na cidade, nas estradas, e o alto custo das doenças. Ela chegou brava, e veio a depressão. E numa viagem que eu estava fazendo de carro, eu senti vontade de bater de frente com um caminhão, com uma carreta. E por muito pouco, isso não aconteceu. Eu resolvi dar um basta, chega. Resolvi ressignificar meus comportamentos, dar um novo sentido para a minha vida, achar um novo caminho. E Napoleão Hill, escritor da Lei do Triunfo americano, que fez uma obra belíssima, escreve: não diga para o mundo o que você é capaz de fazer, prove, faça. Eu não tinha tempo para ficar falando, eu tinha de fazer. E o primeiro grande ressignificado da minha vida foi com o meu pai. Eu passei a ser o responsável, o protagonista da minha vida. Parei de reclamar, de procurar culpado, de fazer de coitadinho de mim, pôr a culpa no meu pai pelos meus erros. Eu passei a ter gratidão, respeito, carinho, paciência pelos meus pais. Eu passei a aproveitar todas as oportunidades de servir, mas servir da forma adequada, não é daquela
daquela maneira prepotente, arrogante que eu servi quando meu pai morreu, que eu fui lá e comprei um apartamento e dei para minha mãe, né, me colocando superior, e isso veio uma consequência terrível, terrível. Eu passei a ficar no meu lugar de filho, e não como pai dos meus irmãos, como pai da minha mãe, querendo comandar, querendo resolver tudo. Aquilo teve um peso terrível na minha vida, foi muito duro, foi muito difícil, me desgastou demais. Aí você fala assim, mas seu pai morreu há 33 anos. Eu falo, eu fiz isso de alma e deu certo. Eu passei a honrar meus pais, a honrar com amor, com reverência. E como diz o nosso grande mentor, mestre, Bert Hellinger, o pai da constelação familiar, ele fala que o amor coloca tudo em ordem, mas é o amor que cura e não aquele amor que adoece. O que mais que eu fiz? Eu desisti de ter a pretensão de mudar meus pais. Minha mãe reclamava demais, reclamava tudo, e aquilo me incomodava, eu ficava muito chateado com aquilo. Um dia eu comprei um diário da gratidão e dei para ela. Ela falou, que isso, meu filho, uma agenda? Eu falei, não, mãe, é um diário da gratidão, para a senhora anotar tudo que a senhora é grata, para a senhora, coisa simples, a senhora levantar, respirar, a senhora caminhar sem aparelhos, e agradecer porque tem um filho almoçando com a senhora e não os três, a senhora queria estar os três, então essas coisas simples. Aí ela começou, que legal, eu anotou, passou um tempo, sabe o que aconteceu? Ela continuou reclamando do mesmo jeito, é dela. Então eu deixei com ela com amor o que é dela, tá tudo certo. E quando eu fui para o meu lugar de filho, parece que aí o que acontece é que os outros também vão, existe um movimento aí. Eu não concordo, não concordei, não vou repetir para os meus filhos, nem para as pessoas que convivem comigo, para minha família, o que meu pai me disse. Eu não concordo com o que ele me disse, mas eu deixei com ele com amor, é dele. E hoje eu tenho a consciência do que o que ele me falou foi para me empurrar para frente, da maneira dele, com que ele recebeu. E está tudo certo, com amor, gratidão, Pai. E além da reverência, da paciência, do carinho com eles, eu passei a aproveitar eles e não aproveitar deles. Sutil, né? Aproveitar eles e não aproveitar deles. E eu procurei passar para eles, eu sempre falo eles, que eu sinto a presença do meu pai também, com minha mãe eu aproveitei muito tempo, que ter a oportunidade de fazer alguma coisa para eles era para mim um privilégio, uma bênção, uma graça de Deus. Eu ter a oportunidade de fazer alguma coisa para eles. E não que eles são um peso para mim. Não um peso. E o legado que eu sinto do fundo da minha alma, que fazer para os pais é o maior e melhor investimento que um filho tem a oportunidade de fazer. Você bebe na fonte que nutre e fazer para eles com amor, com respeito, principalmente quando eles vão deixando de ser pai e passa a ser filho, né? Aquela oportunidade que você tem de fazer para eles com amor. Sobre essas escolhas erradas que eu fiz, ficou claro que eu poderia fazer daquela oportunidade, daquela dor terrível como uma navalha que corta na carne, uma oportunidade de evoluir como homem e não ficar igual um moleque procurando culpados, procurando me fazendo de coitadinho de mim, contando historinha para mim mesmo. Não, olhar a história real e evoluir como homem. O grande Viktor Frankl, médico, psiquiatra, austríaco, sobrevivente de 4 campos de concentração, entre eles o de Auschwitz, escreveu no seu livro Em Busca de Sentido: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. Eu não podia voltar 25 anos atrás e mudar, está feito. Por mais arrependimento que eu tenho, não tem jeito de eu mudar o passado. Mas eu procurei mudar eu mesmo, o que eu posso aprender como homem e mudar, e é o que eu estou fazendo aqui. Então passei a aproveitar, e aí cai uma ficha muito simples,
eu fazer para o outro aquilo que eu quero que o outro faça para mim. É tão simples, né? Não faz sentido eu querer que minha mulher seja fiel a mim se eu sou infiel a ela, se eu fico traindo ela. Não faz sentido, não orna. Eu querer que respeite a minha família se eu não respeito a família dos outros. Eu querer que cuide do meu patrimônio se eu não cuido do patrimônio da empresa que eu trabalho. Não faz sentido. É muito simples. O Mário Cortella, o filósofo, palestrante paranaense, grande Mário Cortella, ele escreveu: eu posso, eu quero, agora eu devo, não devo, porque vai ter consequências. Eu me conheço, eu quero trair, quero, eu posso, eu devo, não devo, sabe, porque tem consequência. Eu posso pegar meu carro e andar 200 km por hora? Posso. Eu quero, agora eu devo, não devo, porque vai ter consequência. E aí vem o grande Paulo de Tarso, há 2000 anos atrás, escreve: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, o livre-arbítrio, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. O que mais? Eu passei a olhar para dentro de mim. Dói demais olhar para dentro de mim e ver minhas fraquezas, ter coragem de olhar para as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades. Mas quando eu olho para as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades, eu me blindo porque eu me conheço. Então eu sei que eu tenho que tomar cuidado com traição, porque é uma fraqueza que eu ainda carrego, sabe lá quantos anos, quantas vidas. E eu me blindo, eu respeito essa fraqueza. Com a bebida, a mesma coisa. Eu vou me olhar, eu vou me blindar. E quando eu me blindo, que eu olho para essas fraquezas, as minhas vulnerabilidades, eu fico mais forte. Eu conheço também as minhas fortalezas. Eu tenho a consciência de que, da lei milenar do retorno, eu não vou mudar essa lei. Que plantar é opcional, colher é obrigatório. E é coerente isso, faz sentido. Agora eu vou aproveitar para o bem. É ótimo. Se existe a lei do retorno e plantar opcional, colher obrigatório, eu vou plantar o bem. E essa foi a estratégia, simples assim, com um forte desejo profundo de alma de evoluir. E o legado está nas minhas mãos fazer o bem. E sendo a vida um bumerangue, eu vou procurar fazer o bem, porque vai voltar o bem para mim. Sobre o suicídio indireto que eu cometi boa parte da minha vida, eu entendi que esse suicídio me traz dívidas difíceis de pagar. E eu precisava aproveitar a oportunidade para cuidar do meu corpo que é sagrado. A ciência, por mais que ela evoluiu, ela não consegue entender, explicar a perfeição que é o corpo humano. E aí eu comecei a fazer atividades físicas regularmente. Não comecei correndo a maratona da Patagônia na Cordilheira dos Andes, 20 minutos para lá, 20 minutos para cá. Eu passei a ter uma alimentação mais saudável, a fazer sempre que possível medicina preventiva. E para fortalecer esse corpo, eu passei a ter um nobre propósito de vida baseado no amor, no respeito ao meu próximo. Isso dá vida, isso me deu vida. E Aristóteles, filósofo grego, disse há 2.500 anos atrás: é inconcebível o homem ter consciência daquilo que lhe faz mal e continua fazendo. Assim como é inconcebível o homem ter consciência daquilo que lhe faz bem e continua não fazendo. A questão é por quê? Por que eu faço isso? Então aproveitei, o que é que me faz mal? Eu vou tirando, o que me faz bem? Eu vou colocando. O que mais?
Eu comecei dando pequenos passos, como eu disse, 20 minutos para lá, 20 minutos para cá, aprimorei com a musculação que fortalece os músculos, dá uma liberdade na velhice, uma liberdade, uma autonomia melhor, e mesmo fazendo esporte sem precisar sem machucar. Eu procurei a respirar melhor, esse bem que nós temos e que é de graça. E passei aprimorei com a meditação, que é uma bênção nas nossas vidas. Respirar melhor e meditar. Eu encontrei meu propósito de vida, que é servir, fazer o bem, com amor. E quer fazer o bem para você? Tira o olho do umbigo e faça o bem para o outro, para o próximo. Isso reverbera, isso volta como a força desse bumerangue. Então, a disciplina liberta. A disciplina liberta, parece forte, mas eu usei ali da disciplina para me libertar, né? Estar aqui agora, ficar mais tempo no aqui agora, no presente, que é um presente, e menos tempo no passado, menos tempo no futuro, e ser o responsável pela minha vida, autorresponsável. Parar de culpar meu pai, parar de culpar as pessoas, meu chefe, o presidente atual, os ex-presidentes, e viver com autorresponsabilidade. O que eu posso fazer que muda, que melhora? E aí, para encerrar, eu gosto muito da frase do Gandhi, que eu já até coloquei mais uma palavra nela, que é felicidade e paz. É quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz está em harmonia. Eu tenho muitos sonhos e o sonho te dá força para você vencer momentos como o que nós estamos vivendo atualmente. Ter sonhos como teve Viktor Frankl no campo de concentração, dá força para você vencer e superar essa grande adversidade que nós estamos vivendo, que é essa pandemia, esse isolamento social, esse coronavírus. E às vezes até demora um pouco mais, mas a gente ganha força. Eu estou ganhando força para realizar meus sonhos, assim como eu ganhei em momentos desafiadores. Eu tenho muitos sonhos. O mais desafiador para mim é inspirar o comportamento dos meus descendentes. Por quê? Porque eles vão até prestar atenção no que eu falo, mas eles vão ficar de olho mesmo, são nos meus exemplos. E se eu conseguir esse sonho, eu vou conseguir realizar o meu propósito de vida, que é crescer, evoluir e inspirar as pessoas a serem mais fortes e melhores seres humanos. E por que mais fortes? Porque é preciso ser muito forte para honrar o pai e a mãe, a ter respeito por eles, a ter carinho, consideração, gratidão, ter reverência. Mesmo quando eles vão passando por esse de pai para filho e fazendo coisas e ficando dependentes, e você ter paciência com eles. É preciso ser muito forte para ter muita vontade de trair e manter a fidelidade, manter a retidão, manter a integridade e manter, e não só dentro do seu relacionamento, mas em toda a sua conduta, na empresa, em tudo mais. É preciso ser muito forte para você cuidar do seu corpo, depois de um dia de trabalho, colocar um tênis e ir fazer uma atividade física. E essa força todos nós temos. Essa força está dentro de cada um de nós. Essa força está dentro de mim. Acredite, essa força está dentro de você. Buen caminho. Um abraço.